O Miles não quer sair da escola porque é ruim, mas porque não confia em si mesmo, se sente inseguro e tem medo de decepcionar a família. Ao mesmo tempo, se sente sobrecarregado pelo pai cobrar muito dele e fica perdido. Ele precisa de um sistema de organização que ajude ele a lidar com essa sobrecarga, inserindo algumas práticas simples que ajudem ele a clarear as ideias. E como diria o Peter, a gente tem que sentir para passar a confiar na gente. Mas tem umas ferramentas que podem ajudar a gente a chegar nesse sentir. Uma delas é a teoria 1. A teoria U é muito usada em contexto empresarial para pensar em inovação, como modificar ali um processo para a empresa melhorar e andar, né, dentro do novo mercado, novas tendências, enfim, para a empresa ali continuar sempre se atualizando. Só que aqui na Lanisa a gente pegou essa teoria que vem das empresas e adaptou para a gente pensar a nossa organização pessoal de forma bem profunda, porque ela vai mostrando para a gente quais são as raízes do porquê que a gente acha certa atividade difícil, porquê que a gente procrastina certa atividade, porquê que isso me deixa sobrecarregado, enfim. Dependendo de qual é a questão aí que você está tentando enfrentar, a teoria U pode ser muito útil, porque ela vai bem profundo ali, para suas ideias ficarem bem claras. De certa forma, como eu uso a teoria U, é como se fosse uma lista de prós e contras, só que uma lista de prós e contras bem mais aprofundada, né? Que tem o lado esquerdo aqui do U, que seria o lado dos contras, né? O lado do que tá te atrapalhando e tal. E aí a gente faz algumas perguntas que eu já vou mostrar para você na próxima leva. E aí a gente faz umas perguntas para tentar entender esses contras. E aqui do lado direito, os prós, né? Que é, tá, entendendo os contras, o que eu posso fazer então para mudar, né? É mais ou menos um prós e contras, só para você pegar a ideia, assim. Então, em termos de perguntas, a gente pode definir perguntas diferentes, assim, dependendo do caso. Só que de uma forma geral, essas são as perguntas que aqui na Lanisa a gente definiu para mergulhar nessa dificuldade de organização, para mergulhar no que está te travando e aí pensar em possibilidades. Então, a gente começa vendo por que que você evita essa tarefa, né? Pensa aí numa tarefa, no caso do Miles, por exemplo. Por que que ele tá querendo tanto sair da escola, né? E às vezes essa resposta não tá tão clara para ele ali na superfície. Tá dentro, né? Só que ele ainda não entendeu. Então, fazendo esse tipo de pergunta, pode começar a clarear um pouco a mente. Então, por que que eu tô evitando isso? Por que que o Miles, no caso, tá querendo sair da escola? Aí a gente vai para a segunda pergunta, né? Do lado do contra, que é o lado vermelho aqui, o lado rosa, aliás, né? O que me diz que eu preciso parar de evitar essa tarefa? Então, para o Miles, o que está dizendo para ele que ele precisa continuar na escola, né? Parar de achar que ele não pertence ali, aquela questão do sem expectativas, né? O que que diz para ele que ele precisa parar com isso? Aí a gente vai para a terceira pergunta, do lado do contra, que é o que está te bloqueando para continuar evitando essa tarefa. Porque às vezes a gente tem até sinais que te mostram que aquela tarefa é legal. Assim, não faz muito sentido racionalmente, você ficar evitando ela. Só que a questão não é racional na maioria das vezes. É uma questão muito mais profunda, muito mais interna, pro lado emocional, tá? Então, pro Miles, o que que tá bloqueando ele, que ele continua evitando a escola, continua achando que ali não é o lugar dele, internamente, além do que ele vai pensar na segunda pergunta de forma racional. E aí você pode fazer esse mergulho aí também com a sua questão, né? A questão que tá te travando, que tá te atrapalhando, pode ser, por exemplo, procrastinação. Por que que eu tô evitando essa tarefa? Por que que eu estou procrastinando essa tarefa? O que me diz que eu preciso parar de procrastinar? E por que que eu continuo procrastinando mesmo com sinais de que que eu tenho, né, para parar de fazer isso, entende? Então, fazer esse mergulho ajuda muito a gente a clarear um pouco os porquês. É muito importante clarear os porquês para a gente pensar na solução que vai atacar exatamente o X da questão, né? Aí a gente chega no meio do U, né, ali na base do U, para falar por que que essa tarefa é importante. Se eu tô evitando tanto essa tarefa, né, quer dizer,
alguma coisa de errado tem com ela. Só que eu continuo insistindo nela, né? Poxa, eu tô fazendo esse exercício aqui pra me ajudar a fazer ela. Então, no final das contas, por que que você quer fazer? Por que que ela é importante? Por que que você quer continuar fazendo? Apesar de todas as coisas que estão te travando, né? Que a gente vai trabalhar agora na subida do U. Então, a primeira pergunta da subida do U, né, do lado dos prós, é: que pequeno passo você pode dar para mudar essa situação? Então, no caso do Miles, né, que pequeno passo ele poderia dar para mostrar para ele que ele merece estar ali na escola, né? Para mostrar para ele que ele não precisa de toda essa pressão, sabe? Que é só sentir, como o Peter fala para ele, né? Que pequeno passo ele pode dar em direção a isso? Aí vem a segunda pergunta: o que que pode te ajudar a começar esse pequeno passo? Porque às vezes, sei lá, né, a gente até define o pequeno passo, mas esse pequeno passo pode ser difícil de fazer. Então, no caso do Miles, por exemplo, que pequeno passo ele pode dar para lidar com essa sobrecarga, com essa falta de confiança? Aí digamos que ele fale assim: "Ah, eu vou começar a fazer um diário, ou eu vou começar um caderno de desenhos, que os meus desenhos vão me ajudar a lidar com isso, né? Eu vou meio que vai ser tipo uma válvula de escape. Esse é um pequeno passo que eu vou dar, que vai me dar um, né, um respiro, vai me ajudar a clarear as ideias, e eu vou conseguir fazer esse sentir que o Peter tá falando para mim. Então beleza, eu vou começar a fazer isso. Mas aí você define e não começa a fazer, né? Porque às vezes, eh, você não tá, definindo o pequeno passo de forma pequena mesmo, às vezes é um passo grande demais para você, sabe? Ou às vezes você só precisa de um gatilho mesmo que te ajude. Então, digamos que seja ele sempre ter o caderno dele na mochila. Não deixar o caderno na escola, não deixar um caderno em casa. Sempre ter ali o caderno com ele para quando ele precisar. Isso é uma coisa que vai me ajudar a começar, porque num dia que ele, sei lá, estiver se sentindo muito mal, aí ele lembra, ou ele tá vasculhando a mochila, olha, meu caderno aqui. Aí ele pega e usa, sabe? É gatilho que a gente fala, né? Que tem a ver com a ciência do hábito, as três partes do hábito, que é o gatilho, o hábito em si e a recompensa, né? A gente já vai chegar, inclusive, nessa parte da recompensa. Porque o hábito em si é a ação que você vai fazer, né? No caso, é os desenhos, o diário, enfim, que eu tô dando aqui de exemplo, né? Que ele poderia fazer. E aí, para o seu caso também, o que que você poderia fazer? Qual poderia ser esse pequeno passo? O que que pode te ajudar a começar, né? A lembrar de fazer. O que que pode ser esse gatilho, sabe? E no final, né? Como última pergunta aí do lado dos prós, como tornar esse passo constante? E aí aqui pode entrar várias coisas, né? O Miles pode falar, eu vou fazer todo dia, ou eu vou fazer uma vez por semana. Eu vou marcar um horário para eu fazer, sempre depois da escola, ou antes da escola. Enfim, definir algumas estratégias aí para aquilo ali se tornar recorrente e aí virar um hábito, realmente, e aquilo ali fazer parte da sua rotina para te ajudar com essa questão. Quando o Miles vê, por exemplo, daqui a um tempo, se ele começar a fazer essa prática, né, entendendo que a questão dele é falta de clareza, é uma sobrecarga, o que que tá travando ele, né, do lado aqui rosa, e aí começando a fazer essa prática, daqui a pouco ele não tá mais sentindo tanta sobrecarga assim e passa a sentir, como o Peter falou pra ele. Mas aí tem um último passo que eu acrescentei aqui também, né, que a Lanisa acrescentou, que é o passo do como me recompensar. Porque se vocês pararem para pensar, o que que é esse uzinho aqui, né? Você primeiro está identificando o teu contexto. Por que que eu evito a tarefa? O que me diz que eu preciso parar de evitar? O que está me bloqueando que eu continuo evitando a tarefa? Você está analisando ali o teu contexto, tá? É assim que a gente começa a identificar gatilhos ruins, gatilhos que estão te levando para longe da tarefa que você quer fazer, porque no final das contas, ela tem alguma importância, né? Que você vai responder aqui na base do U. E aí, sabendo esse contexto, a gente começa a pensar melhor nesses pequenos passos, né? Do que pode te ajudar a lidar com essa questão. E aí você definiu esse pequeno passo, né, passou por todas essas fases, e aí no final é importante que você pense numa recompensa também, para isso ir se autoalimentando, sabe? Ser um reforço positivo. Então, no caso do Miles, né? Ele definiu que vai fazer o diário dos desenhos. Aí, digamos que ele faça todos os dias depois da escola, tá? É o jeito dele tornar constante. Como é que ele vai se recompensar para que isso fique, né, ali no ciclo, para que isso seja um reforço positivo para ele fazer, né, cada vez mais, né, para ele realmente fazer todos os dias?
É, digamos que ele vai, sei lá, andar de teia por aí depois. Ou digamos que ele vai falar com um amigo, jogar videogame, enfim, dar um rolê aí, né? Fazer os grafites dele pela cidade. Isso é um jeito de recomeçar, porque é uma coisa que ele gosta já de fazer. Muito importante isso, tá, gente? Não é pra você inventar uma recompensa que, fulano me falou que isso é legal de fazer. Não. Tem que ser uma recompensa que já seja boa pra você, que você já goste, sabe? Que já faça sentido pra você ser uma recompensa. Só assim que vai fazer sentido, entendeu? Então, esse exercício, gente, ele é bem legal, né? Porque ele é bem profundo, ele vai bem na raiz e ele já te mostra uma solução. É uma lista de prós e contras aí turbinada, né? Porque não necessariamente a lista te mostra o que fazer. Mas aqui a gente vê os contras e tal, vê os prós, que seria mais essa questão do porquê que a tarefa é importante, e vê o que fazer a partir de agora, né? Que passo você pode dar para mudar. E isso é muito importante, porque qualquer coisa que você queira mudar na sua vida, você tem que partir para a prática, sabe? Não adianta você só ficar na teoria. Claro que estudar, enfim, é super importante, mas é importante que você passe para a prática, sabe? A maior parte do aprendizado vai vir por você fazendo a coisa, ao invés de só entendendo ela, entende? E assim a gente vai fundo e clareia, né, as nossas metas, o que que tá travando a gente, de verdade, né? Isso aqui ajuda muito a gente a andar e da forma melhor possível, né? Que seja para você. Devagar, porque a gente pensa em pequenos passos, né? Não é um passo maior que a perna. E assim vai indo, né? Como eu falei, até isso aqui ficar algo constante, até isso se tornar realmente um hábito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal. Compartilhar até, né, com aquele amigo que tá meio perdido. Talvez esse exercício ajude ele a sair um pouco desse limbo, né? E é isso. Até o próximo vídeo.